O cérebro, ele tem uma conformação que, se eu estou aqui nesse momento concentrada nessa fala, não tem como eu estar olhando um arroz que está cozinhando no forno. Haja visto que a minha concentração, ela precisa estar num ponto pela limitação do cérebro. Isso tem a ver com o neurônio e a conformação que ele tem. Quando eu estou olhando aquele arroz que está cozinhando, eu preciso olhar para ele, ver ele ali naquela panela e me acertar de que ainda precisa ficar 5 minutos ali. Depois, quando eu vou para uma próxima etapa e vou fazer uma atividade física, eu vou estar atenta ao movimento daquele recrute energético e a etapa que eu preciso seguir. Na sequência, eu venho aqui para esse momento, eu preciso orientar meu cérebro para o que acontece aqui. Uma pessoa tinha comentado que no trabalho dela, alguém tinha chegado e perguntado para ela sobre o horário que ela ia entrar na sala para dar aula. E ela, secretária, comentou que seria num horário depois do horário que ela tinha que entrar mesmo. E quando é fé, a professora foi, perdeu o primeiro horário por causa disso e entrou no segundo, ficando vacante o primeiro que ela deveria ter entrado. Quando a secretária olhou no horário, ela associou e viu que tinha dado uma informação errada para a professora. E por isso ela tinha perdido um horário. E ela comentava que lá naquilo que ela está fazendo, ela dá atenção para mais de uma situação ao mesmo tempo. E isso confunde ela e leva ela a dar uma informação errada. Acontece que isso é biológico. Quando eu estou concentrada numa atividade e algo me chama, eu preciso desconectar daquilo que eu estou fazendo para concentrar no que me chamou, para que eu possa atender de forma satisfatória. Se eu começo a fazer duas atividades ao mesmo tempo, isso enfraquece o cérebro e acaba que compromete a percepção dele, a associação de ideia, lucidez. E impacta na resposta que eu dou àquele momento, por ter me amplexado em mais de uma atividade ao mesmo tempo.
Eu tinha ido de carro levar uma pessoa num lugar e ela está grávida. E quando se anda de carro, sempre tem quebra-mola, desnível, buraco na rua, que é preciso ter cuidado e também desviar. E por estar levando essa pessoa nessa condição, eu ainda tive mais cautela para andar, porque quando eu desvio de um buraco, passo por um quebra-mola e atravesso um desnível, pode ser brusco para o carro e impactar quem está ali dentro. E é interessante porque quando se está numa direção de um automóvel, eu preciso concentrar em várias coisas ao mesmo tempo para aquela direção funcionar. Eu tenho que prestar atenção se alguém vem na minha direção, contra a minha direção, em nível oposto. Se algo aparece de nopino, moto, bicicleta, alguém de a pé, a placa, sinalização do local. E quando se está com alguém, acaba que ventila uma ideia, troca uma figurinha com a pessoa, mas tem que estar atenta. Algo está acontecendo em torno de mim também. E isso é uma dificuldade por causa da conformação do cérebro. É algo que se acostuma. Acaba que não é que eu estou com várias coisas ao mesmo tempo, eu disciplino meu cérebro, eu disciplino meu neurônio, que isso também é hábito, uma educação de orientação, para atender a vários quesitos que, pelo queima-roupa da situação, pode parecer que é ao mesmo tempo, mas eu estou em um após o outro. E isso facilita, porque o cérebro adestra e auxilia para que eu não menoscabe um momento em particular e, ao mesmo tempo, atenda a situação diversa num átimo de pentelésio. E isso passa pela organização, distribuição de informação que acontece no lobo frontal, que tem subárea para visão, para audição, para olfato, para memória, que distribui para o outro lobo e, a depender da associação que eu conseguir criar naquela região e me acostumar. Porque daí facilita. A próxima vez que eu precisar daquele tipo de concentração, é possível. Daí eu havia falado para ela para disciplinar essa questão de fazer uma coisa e, num átimo, atender outra, para facilitar para ela, que ela é uma pessoa que tem hábito, que tem essa tendência a desenvolver o atender aquilo que recruta em tempo hábil. E é interessante porque ela colocou que isso é que confundiria. Se eu treino atender a uma situação após a outra em tempo recorde, eu consigo sair da dificuldade de ficar com duas coisas ao mesmo tempo, que seria dificultoso. E é engraçado porque isso tem a ver com
o funcionamento do setor que interliga ideia, que interliga palavra, que interliga aprendizado e interliga também lembrança. Uma coisa que ajuda a desenvolver essa interligação e também a disciplina é leitura. Um bom livro auxilia nesse treino e fortalece a conexão neuronal e glial, que é a célula que protege o neurônio, que auxilia na região. Outra coisa que ajuda nesse processo é a atividade física. E acaba que a atividade física ela também é um berçário que desenvolve o neurônio. Daí que aquele neurônio que morreu, que se perdeu, que adoeceu, ele pode ser substituído por outro, via glial, na atividade física. Meditação auxilia nesse movimento. Quando eu tenho interesse em desenvolver uma tarefa feliz, que é digna, facilita porque eu recruto um movimento energético que me aufere de possibilidade diversa naquele tentame. E isso auxilia para a disciplina, desenvolver hábito, desenvolver facilidade, desenvolver um dom, desenvolver um trabalho que peça uma associação de quesito, uma concentração e um fôlego para não errar, porque isso é facilitado nessa manobra.